Olá, sou Kélia Nakai e hoje nós trouxemos um tema que é pouco abordado: paliação e terminalidade de vida. E quem é a nossa convidada é a professora enfermeira Daniele Oliveira. Muito obrigada por estar aqui conosco e nós queremos que você, primeiramente, fale um pouco sobre a sua trajetória de carreira, de vida, até chegar o momento atual. Oi, oi! Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeada de ter recebido esse convite dessa profissional tão incrível que é a Kélia. Meu nome é Daniela, eu sou enfermeira formada pela Faculdade Adventista da Bahia, especializando em oncologia pela instituição Oswaldo Cruz, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Atualmente, eu estou em sala de aula, ensinando esses meninos e aprendendo com eles, né, compartilhando saberes para os cursos técnicos de enfermagem, assim como para graduação de enfermagem, além de acompanhá-los em seus estágios e na sua área. Que legal, né, Dani? Então vamos começar as nossas perguntas oriundas dos nossos ouvintes. O que são cuidados paliativos e como eles podem melhorar a qualidade de vida do paciente em estado terminal? Vamos lá. O termo paliar deriva do latim pallium, que denota proteger o indivíduo de sofrimentos evitáveis. Então, o cuidado paliativo consiste em uma abordagem que melhora a qualidade de vida de um paciente, assim como de seus familiares, diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. De que forma nós podemos fazer isso? Aliviando o sofrimento desse paciente. Mas, Dani, você está falando de um paciente que não tem continuidade de vida. Sim, de fato, os cuidados paliativos, eles são ofertados para os pacientes que encontram-se em processo de fase terminal, uma doença incurável. Mas isso não significa que esse paciente não possa receber um tratamento que amenize o sofrimento pelo qual ele está passando, assim como que amenize e ofereça o conforto para o familiar que acompanha esse paciente. Então, os cuidados paliativos são ofertados por uma equipe multidisciplinar. E o principal objetivo é oferecer qualidade de vida, não é prolongar os dias de vida, mas oferecer mais vida aos dias que esse paciente ainda tem. Daniele, explica uma coisa. Qual é a diferença de ortotanásia para eutanásia e cuidados paliativos? E como, no caso, a ortotanásia aborda o respeito à vontade do paciente no final da vida? O termo eutanásia significa morte antecipada, a morte assistida, com o objetivo de dar fim ao sofrimento de um doente terminal. Aquele paciente que tem uma doença que não tem chance de recuperação, cientificamente falando, dentro dos nossos recursos profissionais, não tem chance de recuperação. Então, aplica-se a eutanásia, que é a morte provocada, assistida ali por aquela equipe profissional preparada, com toda a assistência necessária, a fim de aliviar o sofrimento dele. Aqui no Brasil é uma prática considerada ilegal, porém exercida em outros países. Já a ortotanásia é a morte natural do paciente, sem intervenção nenhuma, sem antecipar e sem prolongar a morte e o sofrimento desse paciente. É o processo natural da morte do paciente. Vale ressaltar, Kélia, que nos países em que a eutanásia ela é legalizada, a decisão não é tomada pela equipe ou pela instituição. É o respeito e a execução da conduta diante da decisão do paciente quando consciente e dos familiares a fim de finalizar, de amenizar essa carga de sofrimento pelo qual eles estão passando.
Já quando a gente fala, né, da ortotanásia, que é o processo natural, e aí qual a ligação dele, né, com os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos reforçam essa naturalidade no processo de morte, ainda que o paciente esteja passando por uma doença irrecuperável. Então, nós vamos ali oferecer para esse paciente um plano terapêutico. Nós vamos sentar com ele e vamos levantar. Qual é o desejo desse paciente na fase final da vida dele, durante esses meses ou até mesmo dias que ele ainda tem de vida? Quais são seus valores? Quais são seus planos futuros que não poderão ser realizados a longo prazo, mas que nós podemos oferecer a curto prazo? Então, nós vamos acolher todas as necessidades, desejos, ânsias desse paciente para que ele tenha qualidade nesses dias de vida. O foco não vai estar na doença, o foco vai estar no bem-estar desse paciente, em promover qualidade de vida realmente para ele. Claro que a equipe vai estar sempre voltada para o alívio dos sinais e sintomas desse paciente, dos desconfortos dele, como a dor, né, a angústia. Por isso que a gente sempre mantém uma comunicação eficaz com o que o paciente quer. Qual é o desejo dele para hoje? Não é o desejo dele para daqui a 30 anos. Qual é o desejo dele para hoje? O que ele deseja realizar hoje que ele ainda não realizou? Como ele se sente? Ele quer receber a visita de um familiar, ele quer abraçar o animalzinho dele que ele sente falta, ele quer assistir um filme, quer ir no cinema, quer visitar uma catedral, quer conhecer um país que nunca conheceu. Então a gente vai oferecer para esse paciente a realização dos seus desejos com qualidade de vida. Assim como a gente cuida também do familiar e dos cuidadores, que em todo esse processo sofrem muito, né? Para que eles estejam preparados dia após dia para lidar com esse processo, né, final de vida daquele ente querido. Tudo isso, toda essa tomada de decisão, ela é baseada na vontade do paciente. Nós estamos oferecendo dignidade no processo de morte dele. Dani, sinaliza para gente quais são os aspectos éticos que orientam a tomada de decisão em relação aos cuidados paliativos e como os profissionais de saúde lidam com os dilemas relacionados a esse contexto ético. Kélia, os cuidados paliativos surgiram por volta do ano de 1960 ali pelo Reino Unido e aí foi se espalhando entre os países. Aqui no Brasil, essa movimentação ganhou força com maior ênfase ali por 2002, onde se começou a estudar a abordagem do manejo da dor desse paciente, e aí foi se construindo, né, se constituindo os projetos de lei, mas de 2018, 20, 2022 a gente teve uma força ainda maior, inclusive ano passado a Lei 281 de 2022 preveu, né, a criação da Semana de Conscientização sobre os Cuidados Paliativos, e nós temos cada vez ganhado mais força em relação a essa temática, né, que muitas vezes é tão pouco falada. E muitas vezes essa questão que você, né, aborda da ética é extremamente desafiadora, porque quando nós falamos do paciente terminal, do paciente paliado, envolve a moral da família, a moral do paciente, a moral dos profissionais, porque isso tem relação com a nossa visão do que é viver e do que é morrer. Então, tomar a decisão de não tratar o paciente de forma insistente para que ele se recupere de algo que ele não pode se recuperar é muito difícil, né? Nós somos profissionais, mas às vezes nós somos acometidos pela síndrome do herói. Nós queremos salvar o paciente a todo custo, ainda que ele seja submetido a procedimentos invasivos, como passagem de drenos, catéteres, sondas.
né? Medicações que são dolorosas, que têm diversos efeitos colaterais, várias incisões no paciente, sendo que nenhuma dessas ações trará a esse paciente a cura. Pelo contrário, são ações que provocam ainda mais sofrimento no paciente. Além de sofrimento físico, o sofrimento psíquico desse paciente. Porque essas ações não farão com que ele se recupere. Então, ao tomar a decisão de cuidar desse paciente com uma assistência que seria oferecida a um paciente que tem a possibilidade de recuperação, é prolongar esse sofrimento. Muitas vezes nós podemos estar impedindo esse paciente de estar em casa, de ver a família, por ter que estar em um ambiente hospitalar que é exclusivo para os profissionais, né, que oferece risco de vida aos familiares, por isso não podem permanecer constantemente ao lado do paciente, afastando ele da sua rotina diária. Então, a ética nos diz que nós devemos respeitar o direito do paciente, e o paciente tem o direito de morrer com dignidade. Ainda que lá no fundinho da minha moral eu acredite que eu preciso fazer de tudo para salvar esse paciente, para prolongar os dias de vida dele. Eu preciso respeitar que esse paciente ele não quer viver mais. Ele quer ter mais qualidade nos poucos dias que ele tem, ao lado da família, na casa dele, no local de escolha, né, onde ele deseja findar os seus dias, da forma como ele deseja. Isso tem muito a ver com a visão de mundo de cada um de nós, mas quando nós trazemos para o lado profissional da ética, isso precisa ser respeitado. Eu preciso respeitar a vontade do meu paciente, tanto quando ele me pede para insistir, quando ele me pede para parar. E como nós falamos um pouquinho sobre ética, né? A gente não pode esquecer de falar sobre direitos. Então, nesse interim, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são os direitos legais dos pacientes em relação aos cuidados paliativos e como a legislação aborda essa questão eh, em contexto fora do Brasil, em outras regiões? Como é que é abordado a questão da paliação, a cuidados na terminalidade de vida? Fala um pouquinho, faz uma panorâmica do que nós temos hoje, atual, sobre os direitos do paciente em terminalidade de vida no aspecto mundial. Nakai, ainda que nós não tenhamos, né, uma Constituição Federal preconizada, estabelecida, nós já evoluímos muito nesse sentido legal do direito do paciente terminal. Então, todas as pessoas com enfermidade terminal têm o direito de receber, no âmbito do Sistema Único de Saúde ou do Serviço Privado de Saúde, o respeito da sua dignidade, da sua vontade que livremente é manifestada, oferecendo cuidados integrais paliativos de qualidade, né? Como eu falei, incluindo toda a assistência e paliação dos sinais e sintomas desse paciente. Nós vamos reafirmar a vida, né? O direito, o panorama, o que é pregado hoje mundialmente, inclusive no nosso país, é respeitar o processo natural da morte, integrando os aspectos psicológicos, sociais e espirituais desse paciente, não deixando de lado a assistência clínica paliativa. Então, hoje nós temos os chamados hóspices, que são casas de cuidados paliativos, um ambiente que tem suporte hospitalar, mas de uma forma totalmente diferenciada. E talvez ao adentrar em um ambiente como esse, nós nem o reconheçamos como um ambiente hospitalar. E essa é a proposta. É esse paciente estar em um local que se assemelhe à sua casa, né? Que o traga de volta à sua rotina. Não que
o deixe acamado em um leito, né, olhando para outros pacientes doentes, sem poder sair, sem enxergar o mundo lá fora. Então, o hospice, né, as casas de cuidados paliativos, elas vêm para oferecer conforto e qualidade para esse paciente, que lá no seu leito, ele vai ter uma caminha, ele vai poder colocar os seus pertences pessoais, como um porta-retrato, ele vai poder receber a visita do animalzinho dele, que talvez ele estava com tanta saudade, ele vai poder, junto com a equipe, planejar as suas saídas. Olha, eu gostaria muito de ir à praia. E aí a equipe, com todo o suporte necessário, que mantenha o conforto, né, que garanta a segurança desse paciente, vai junto com ele realizar esse desejo desse paciente. Então, tanto no Brasil quanto mundialmente, cada dia mais os cuidados paliativos eles têm ganhado força e entendimento de que faz parte da vida o processo da morte. E tem sido implementado diretrizes, leis, né, a Constituição tem fortalecido isso, para que esse paciente ele receba, seja no ambiente hospitalar, seja num hospice, ou seja ainda em casa, a assistência da equipe multidisciplinar, acompanhada, claro, dos familiares e da realização dos desejos desse paciente, permitindo com que ele se sinta à vontade, com que ele se sinta em casa, né? Com que ele se livre do medo de morrer, uma vez que todos nós estamos sujeitos a isso, e assim ele consiga ter dignidade. Uma das evidências de que esse movimento mundial tem ganhado visibilidade e força é a criação de 2 documentos que garantem o direito desse paciente, né, que reafirmam esse direito. Um deles é o testamento vital e o outro é o mandato duradouro. O testamento vital é um documento legal onde qualquer ser humano acima de 18 anos de idade, em plena consciência e capacidade mental, pode descrever como ele gostaria de ser tratado diante de uma doença terminal, de uma doença incurável. Então, com a ajuda de um advogado, eu e você podemos criar a qualquer momento da vida o testamento vital. E nele nós vamos expor a nossa vontade em uma situação de doença terminal. O que eu quero receber de tratamento e também o que eu não quero receber de tratamento, fazendo assim com que haja dignidade no meu processo de morte e de vida, claro, né, que é o principal fator. Já o mandato duradouro também é um documento legal, porém eu terceirizo a responsabilidade dessa decisão. Então eu externo a uma pessoa de minha confiança tudo que eu desejo nos meus dias finais de vida, né, em caso de uma doença irrecuperável, e nomeio essa pessoa como meu representante legal. Além de mim, ela é a única pessoa que pode tomar decisão a respeito disso. Então, em ambos os documentos, eu posso externar o meu desejo dos procedimentos que eu quero receber, até quando eu quero receber, assim como daqueles que eu não quero ser submetida, como, por exemplo, ficar acamada em um leito hospitalar durante meses, né? Recebendo procedimentos invasivos, sendo reanimada, impedindo o processo natural da morte. Esses documentos, eles garantem e reafirmam o direito do paciente. E outra pergunta que a gente não pode deixar de questionar é o binômio
família e cuidadores, né? Então, vou lhe perguntar o seguinte: como os familiares e cuidadores podem ser apoiadores durante o processo de cuidados paliativos e a tomada de decisão no caso de uma ortotanásia, e se existe algum recurso disponível para ajudá-los a lidar com essa fase que é tão difícil. Claro, a família e os cuidadores, eles estão inclusos no processo de assistência dos cuidados paliativos. A equipe multi atende não somente o paciente, mas também atende o familiar durante todo o processo de assistência, inclusive no processo de luto, que é um momento extremamente difícil, né? O cuidado paliativo, ele vai cuidar dessa família, desse cuidador, durante todas as fases, para que quando chegue na fase do luto, ele consiga lidar melhor, ele saiba lidar. Então, constantemente ele está recebendo apoio, principalmente psicológico, para que ele compreenda, porque como eu falei, a moral ela está dentro de nós e muitas vezes nós queremos expressá-la no outro, né? Nós queremos que o outro pense como nós estamos pensando, e aí a família acaba exercendo uma pressão no paciente para que ele se submeta a procedimentos que não vão curá-lo pelo medo de perder, por não saber o que fazer no pós, né? Pelo medo de encarar o luto, da solidão. Então, os cuidados paliativos, eles abordam o cuidado à família, né? À coletividade, uma vez que a família é fundamental no processo de qualidade de vida do paciente. Não adianta o paciente querer os cuidados paliativos e a família não, e o paciente estar em choque com a família durante o seu processo final de vida. Não é benéfico para ambos. Então, os cuidados paliativos abordam, sim, de uma forma bem incisiva, o cuidado aos familiares e aos cuidadores, que são extremamente, né, acometidos por problemas psicológicos, emocionais, devido à pressão, à responsabilidade, o cansaço das demandas que geram um paciente em fase terminal. Daniele, existe algum treinamento, alguma capacitação para o processo de cuidados de enfermagem, de outras profissões, vamos falar em nível multiprofissional, a respeito da paliação, dos cuidados paliativos? Sim, nas graduações das diversas áreas de saúde, nós temos implementado nas grades a abordagem da temática dos cuidados paliativos, especialmente nas disciplinas de UTI, de oncologia. Inclusive, nós, geralmente, quando falamos de cuidado paliativo, se denota a ideia de que a maioria dos pacientes são pacientes de CA, mas não é uma verdade absoluta, generalizada, uma vez que o paciente de cuidado paliativo pode ser um paciente de qualquer área da medicina. Mas são as principais disciplinas em que essa temática é abordada pela gravidade do quadro do paciente. Então, é algo maravilhoso, né, que tem sido cada vez mais implementado, uma vez que o profissional ele precisa realmente estar capacitado para trabalhar nessa área. Assim como é prestada a assistência ao familiar, se faz necessário também prestar um apoio de recurso, principalmente psicossocial, para esse profissional que vai atender um cuidado paliativo. Porque senão nós temos dois adoecimentos, o do paciente e o do profissional que não aprendeu a lidar com o processo da morte, a como lidar e a como prestar uma assistência qualificada para esse paciente. Então, mesmo que o profissional seja qualificado, tenha especializações diversas, para que ele atue na área, para que ele execute os cuidados paliativos, se faz necessário uma especialização específica voltada, né, para essa demanda, a fim de que ele realmente esteja capacitado para oferecer qualidade de vida aos dias desse paciente e para que ele mantenha a sua qualidade de vida, né, sua saúde física, mental, para que ele continue exercendo a sua profissão com qualidade também.
E aqui eu peço para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né? E nos dizer aonde nós podemos te encontrar, Daniele, para que assim a gente possa ficar mais inteirado sobre o assunto e demais serviços que você dispõe para a comunidade. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, Kélia. Foi um prazer, né, compartilhar um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão fundamental, né, para cada um de nós. Compreender o processo de vida e de morte pode nos fazer encarar com mais leveza, com mais naturalidade o morrer, que faz parte da vida de todos, né, que um dia fará parte da vida de todos. E aprender a lidar com isso é fundamental. Então, estudar mais a respeito dessa temática, quanto mais conhecimento a respeito de algo nós temos, mais fácil será lidar com a situação, tanto como pacientes, né, como um possível paciente, tanto quanto um familiar que encara o processo dos cuidados paliativos. Meu Instagram é @trisoto, vocês podem entrar lá e aí compartilhamos informações, ensinamos e aprendemos juntos. E é isso. Um abraço caloroso a todos. Muito obrigada mais uma vez, Kélia, e tchau, tchau. Quer saber mais sobre o assunto? Você pode acompanhar esta entrevista através do audiocast postado no canal do YouTube do podcast Anônimos SA e acompanhar as nossas tiragens através do Instagram Anônimos SA _Parauapebas. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a todos. Beijos!